Você lembra quantas coisas aconteceram desde o início desta década? Coisas que a maioria de nós nunca tinha vivido. Se agravando ano após ano. Para falar de 2023, é preciso primeiro entender como chegamos até aqui. Na virada da década, o alerta. Você quer ser forte, você quer que essa década seja de força para você, força em todos os sentidos, então você tem que abraçar a palavra, guardar a palavra de Deus. Quem seguiu essa direção já comprovou que era verdade poucos meses depois. I declared a public health emergency of international concern sobre a over the doença. global outbreak O of avanço do COVID-19. coronavírus pelo mundo fez a Organização Mundial da Saúde declarar a doença como pandemia. A rotina do avesso. Considerada não essencial, a igreja, por decreto, foi obrigada a fechar. Mas Enquanto ministramos a tua palavra, meu Pai, ninguém pode prender a palavra de Deus. salvação em cada lar. Ninguém. A preciosa semente que fomos chamados a semear. E pelo poder de Deus, da fraqueza, tiramos força. Para fazer a palavra chegar às casas, de onde não se podia sair. Tentaram nos separar do altar. E as grades das igrejas trancadas se tornaram o nosso altar. E cada casa se tornou um santuário. Nós colocamos mais força para fazer a palavra chegar até as pessoas. Então, para nós fomos maiores do que a pandemia. Nós nos agigantamos diante da pandemia. A igreja se multiplicou e espalhamos a semente. Ardia em nós o desejo de fazer mais. Eu vejo que a pandemia só reforçou o nosso amor pelas almas. A gente quis se dar mais, a gente orou mais. Enquanto muitos fecharam suas portas, a Igreja Universal trabalhou mais ainda durante a pandemia. E saímos mais fortes. E quando finalmente pudemos voltar a pegar nas mãos dos sofridos, fizemos muito mais. O espírito do sacrifício nos move. E cada ano temos colocado ainda mais força. Em buscar almas sofridas, nos lugares mais difíceis. A gente não tinha esse conhecimento que existia um Deus que curava, que libertava. E por uma situação que aconteceu aqui na nossa comunidade, a igreja veio até nós, né? Então eu me libertei, depois que eu conheci a igreja do Senhor Jesus, eu me libertei, fui curada da depressão, eu fui liberta e graças a Deus hoje a minha vida ela é transformada. A minha família toda veio para a igreja, minha mãe, minhas irmãs, meus familiares, e nós passamos a fazer a obra de Deus. Graças a Deus hoje eu tenho o Espírito Santo, eu sou cheia do Espírito Santo e faço a obra de Deus. Hoje a gente faz o trabalho aqui na comunidade. Enfim, hoje eu sou uma pessoa feliz, graças à Igreja Universal. Força para chegar onde poucos conseguem, nos lugares mais remotos do mundo. A preciosa semente, que é a palavra que nos transformou, é o que nos dá força para levá-la aos confins da terra. Aqui em Guam, que é o centro da Micronésia, nós temos feito isso. Não só aqui em Guam, mas toda a Micronésia é composta de muitas ilhas que são tão pequenas que talvez, se você for buscar no mapa, seja muito difícil de encontrar, talvez você tenha que dar ali muito zoom, mas esses lugares estão repletos de pessoas que têm fome e sede de Deus. São milhares de pessoas aqui em Guam, contamos já com 2 igrejas,
mas nós temos levado as reuniões presenciais mensalmente a muitos outros países aqui na Micronésia, incluindo Yap, Pohnpei, Chuuk, Siem Mai, Palau e a última e a grande vitória que foi Marshall Islands, que é o lugar mais distante, mais remoto. São quase 9 horas para chegar nesse lugar. E nessa mesma fé estamos aqui no Sri Lanka, já reunindo pessoas nas casas, fazendo orações, visita em hospitais e também batismo nas águas. O povo aqui do Sri Lanka tem nos recebido de braços abertos, tem sido uma grande experiência. E mais de 70% da população do Sri Lanka é budista, seguida do hinduísmo, do islamismo, e apenas 6% da população é cristã. Então, de fato, nós temos trazido as boas novas para um povo tão sofrido. E em breve vamos ter a nossa primeira Igreja Universal do Reino de Deus aqui no Sri Lanka, na capital Colombo. Estamos aqui agora dentro do antigo cinema, Cine Capital, que vai se tornar a nossa primeira igreja. Estamos aqui no altar e com certeza grandes coisas verão acontecer nesse lugar e muitas almas serão ganhas. Força para ir por todo o mundo e fazer discípulos de todas as nações. Estamos em 145 países, nos 5 continentes, falando 99 idiomas e dialetos. Mais de 10 milhões de pessoas em todo o mundo hoje formam a família universal. Força para alcançar os encarcerados. Este ano, mais de 38 mil detentos foram batizados nas águas e mais de 7 mil saíram ressocializados pelo incansável trabalho da Universal nos presídios. Força para libertar os algemados pelo vício. Este ano, 1.640 dependentes químicos foram libertos pelo intenso trabalho do Vício Tem Cura. Força para alcançar os algemados pelas ruas. Em 2023, mais de 18 milhões de refeições foram distribuídas a quem vive na rua. Cerca de 2.000 pessoas saem dessa situação todos os anos por meio do trabalho do grupo Anjos da Madrugada. Força para arrancar das garras da morte os algemados pela depressão. Em 2023, 7.466 suicídios foram evitados pelo trabalho do grupo Depressão Tem Cura. Força para socorrer. Mais de 293 mil pessoas foram beneficiadas pelas doações de sangue e quase 58 mil toneladas de alimentos foram doados. No meio das guerras, no meio do caos, somente em 2023, mais de 1 milhão de cestas básicas foram distribuídas em calamidades. Temos empregado todos os nossos recursos, nosso tempo e nossos corpos em sacrifício vivo, para colocar ainda mais força em resgatar as ovelhas perdidas, em cuidar dos que já viram muito. O Grupo Caleb atendeu mais de 2 milhões de idosos este ano e colocamos força em cuidar dos que viram tão pouco. O FTU tem ajudado quase 90 mil adolescentes. Empregamos mais força para manter os jovens no caminho. Força também em cuidar dos homens e das mulheres. Força em manter lares unidos. Força em formar novos servos. Força em abrir novas portas. Em 2023, foram inauguradas 150 igrejas e um novo projeto, a Igreja Móvel, para percorrer bairros e cidades onde ainda não existe Universal e plantar a semente. Hoje são mais de 12 mil templos em todo o mundo. Força em gerar empregos. Atualmente no Brasil, geramos 4.167 empregos diretos e 50.352 empregos indiretos. Em cada Universal, cada trabalho,
uma pequena e indispensável engrenagem no crescimento desta obra. E a força não para. No zelo para com a casa de Deus, no atender, no receber e por telefone, mostrando o caminho. Força na comunicação, pelas ondas do rádio 24 horas, para alcançar os sofridos. Na tela da TV, a qualquer horário, mas especialmente para buscar os aflitos nas madrugadas. No jornal, o único que entra nas prisões, que chega nas mãos dos que vivem nas ruas. Foram quase 90 milhões de exemplares impressos em 2023. Essa década é uma década que sinaliza a volta de Jesus. Então a gente tem que realmente imprimir todo o esforço necessário. E a Folha Universal, com essa força, por conta da sua tiragem, por conta da sua capilaridade, por conta do seu conteúdo, eu acho que contribui bastante. E sem fronteiras, na internet, quase 270 mil pessoas foram ajudadas pelo Pastor Online. A qualquer momento, temos a missão de chegar em cada lugar onde houver uma alma. Somente em 2023, doamos mais de 1 milhão de livros e bíblias. A palavra capaz de transformar incontáveis vidas. Nós estamos na década da força e a Igreja Universal tem colocado toda a força na divulgação da palavra de Deus. E os livros é a palavra de Deus explicada. Um forte abraço a toda a equipe aí que está fazendo possível esta literatura, as literaturas espirituais da Igreja Universal chegar a milhões de pessoas em todos os continentes. A América do Sul, América do Norte, América Central, Europa, África, Ásia, até no Oriente Médio. Força! E não importa quão difícil foi e tem sido plantar e espalhar essa preciosa semente. Agradar a Deus é a nossa recompensa. As almas que colhemos para Ele e que Ele transforma em novas criaturas. A beleza de ver o agir de Deus em cada vida e saber que podemos fazer parte desta grande e eterna obra simplesmente por não desistir. E em 2024, esta força continua. Ainda que o mundo piore, ainda que seja mais difícil, novamente veremos esta palavra se cumprir.